Oi, 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 eu sou a Aline Harada, esse é o canal do grupo Minhas Crias e hoje nós vamos falar sobre hiperfoco. Se o seu filho está dentro do transtorno do espectro autista ou o seu aluno está dentro do transtorno do espectro autista e ele gosta muito de um determinado tema, fique atento, ele pode estar com hiperfoco. E aí por que está? Porque às vezes a gente acha que a criança tem o hiperfoco em determinado assunto, mas ele ainda está desenvolvendo aquele hiperfoco. Então hoje nós vamos dar uma clareadinha sobre o assunto do hiperfoco. E aí você, quem sabe, pode aprender a desenvolver um pouquinho mais trabalhando esse determinado apego a um determinado assunto. Vamos lá? O que é um hiperfoco? Bom, o hiperfoco é uma concentração intensa sobre determinado assunto. Ou seja, ele vai ficar muito concentrado a um determinado assunto, a um determinado tema. Exemplo, o meu filho ama Homem-Aranha, então ele vai saber tudo sobre a Homem-Aranha. Claro, de acordo com a sua limitação de idade. Por que de acordo com a sua limitação de idade? Se o meu filho ele tem 3 anos, ele não vai saber ler. Ele vai saber sobre o seu hiperfoco de acordo com o que eu contar para ele ou o que ele vê. Ou seja, o hiperfoco ele é trabalhado em situações vividas com sentido ou repetidas constantemente. Então, ele vai trabalhar esse hiperfoco, ele vai adquirir esse hiperfoco com determinada coisa. Então significa que eu quero que o meu filho, ele tenha hiperfoco em robô. Então eu vou mostrar várias coisas sobre o robô para ele e ele vai desenvolver o hiperfoco? Não. O hiperfoco, ele é de acordo com o interesse da criança. Não adianta nada você forçar a sua criança, querer que ela tenha hiperfoco em robô, e ela ama cozinhar. Então, o hiperfoco dela vai ser desenvolvido para a cozinha. E aí vem usar o hiperfoco positivamente. Por quê? Se você consegue trabalhar o hiperfoco da criança de forma positiva e evolutiva, aquele determinado hiperfoco pode até se tornar uma profissão para a criança com autismo. Entendeu? Vou explicar. Se o seu filho com hiperfoco, ele ama cozinhar e você começa a trabalhar com ele, levá-lo para a cozinha, ele participar de grupinhos de cozinha, brincadeiras de cozinha, ele posteriormente, quando ele tiver uma idade adequada, ele pode vir a fazer um curso de cozinha, uma faculdade de gastronomia e se tornar um chefe renomado, por que não? Quando o nosso filho ele cresce autista, ele cresce com determinado apoio, ele pode ir ao infinito e além, meu bem. Ele pode alcançar lugares inimagináveis, porque antigamente o autista ele não podia nem frequentar uma escola regular. E hoje nossos filhos eles frequentam, a maioria das crianças frequentam uma escola regular, mesmo que com professora de apoio, mas frequentam. Então, se eles conseguem hoje, a grande maioria, frequentar uma escola regular, tem crianças com autismo, que são grandes destaques, por que não ser um grande chefe renomado, né, na culinária? Por que não ser um cientista promissor, um bom professor, um bom médico, como já temos casos de médicos, advogados renomados? Por que não? Eles podem ir ao infinito e além, basta serem bem desenvolvidos. E aí vem a gente trabalhar o hiperfoco deles. Porque se a gente trabalhar o hiperfoco da criança, conseguindo utilizá-lo para agregar novos conhecimentos, eles podem sim desenvolvê-los a ponto de torná-los uma profissão. Mas temos que tomar cuidado com trabalhar o hiperfoco. Por quê? Às vezes o pai ele chega muito cansado do trabalho e a criança ela tem o hiperfoco em jogos eletrônicos. Sim, acontece.
Ai, não, meu filho ele é muito viciado em jogo eletrônico, ele é autista e ele não quer sair dos jogos eletrônicos, só quer ficar nos jogos eletrônicos. Mas quando você vai conversar com a criança, você acha que ela é viciada em jogo, e aí ela sabe como é feito o jogo, como ele chega até o consumidor, coisas que para ela não seria, muitas das vezes, de acordo com a idade, não seria normal saber. E aí você percebe a diferença entre vício, grande interesse e hiperfoco. Por quê? Vamos colocar um exemplo bem simples. O meu filho, ele ama Homem-Aranha. Ele ama o Homem-Aranha. Vê um menininho com Homem-Aranha, ai, que legal, uma mochila do Homem-Aranha. Mas o hiperfoco dele é futebol. Hiperfoco em futebol? Sim. O que ele vai saber do futebol? A história do futebol. Ele vai saber calcular o ângulo certo do chute, a velocidade adequada, as possibilidades de um goleiro fazer a defesa. E aí ele vai acertar o chute com mais precisão. Isso tudo é calculado assim, em questões de segundos. Porque o hiperfoco, ele trabalha essa parte, entendeu? Deu para entender a diferença? E aí, se ele é viciado, ele não vai poder ver nada de jogo e não consegue ficar sem. Entendeu? O vício, você necessita daquilo, o seu organismo precisa daquilo. O gostar, você gosta, mas não tem aquela necessidade. E o hiperfoco, você ama profundamente, é aquele negócio que te prende a atenção, é o que você sabe tudo sobre aquele determinado assunto. Pode ser feito sobre cubo mágico. Crianças geralmente com autismo amam coisas concretas da matemática, então tem muita criança com hiperfoco em cubos. Pode ser feito sobre computação, que envolve a lógica, a matemática, enfim. Pode ser com culinária, com astrologia. Muitas crianças, eles amam o interesse do descobrir. E o descobrir sobre o hiperfoco, tudo que envolve o hiperfoco, para eles se torna um fantástico, gostoso, prazeroso. E aí vem a gente trabalhar novos conteúdos com o hiperfoco, utilizando o hiperfoco. Mas como trabalhar novos conteúdos utilizando o hiperfoco? Fácil. É só colocar a criança com atividade para trabalhar atividades que sejam interessantes, motivantes, reforçadoras. E aí elas vão conseguir, através do hiperfoco, abranger a sua área de conhecimento e assim expandir o seu conhecimento, utilizando o hiperfoco. Exemplo. A gente já usou muito o Homem-Aranha. Eu amo usar o Homem-Aranha porque muita criança, típica e atípica, ama o Homem-Aranha. E aí fica aquele negócio de socialização, né? De inclusão social. Vamos trabalhar com o Homem-Aranha, aí vem a criança que é típica, a criança que é atípica, e todas se unem para trabalhar sobre o Homem-Aranha. Eu amo trabalhar o Homem-Aranha. A criança, ela gosta do Homem-Aranha, e aí ela vem e você consegue trabalhar a matemática. Com a matemática, matemática, tá, mas e o português? Vamos trabalhar o português. O Homem-Aranha e a contação da história. Vamos escrever um texto sobre o Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi ao prédio salvar determinada pessoa. Como vamos trabalhar a geografia? O Homem-Aranha, ele foi para o céu acompanhar a rotina da chuva. E aí, como que vem a chuva no seu ciclo? Como que o Homem-Aranha aprendeu a transformar o estado da água entre líquido, sólido e gasoso? E aí a gente vai trabalhando, utilizando o hiperfoco do Homem-Aranha em várias matérias, em várias dimensões. Vamos na educação física com o Homem-Aranha. Tem como? Tem como, sim. Você pode colocar a criança com máscara de Homem-Aranha. Lembrando, tomar muito cuidado para ela não
pensar que ela é o Homem-Aranha e aí, por via das dúvidas, ela tenta saltar de um lugar alto e se machucar, fazer coisas como entrar na frente de um carro e segurá-lo com as mãos e aí ela ser atropelada. Porque, sim, esses tipos de associações entre a criança e o personagem acontecem muito, porque a criança, principalmente ali entre os 4 e 8 anos, ela ainda está associando o lúdico, né, o super-herói, ao real. Então, elas podem associar e confundir essas duas coisas. Pensar que de tanto a gente falar, você é o Homem-Aranha, então vamos comer o Homem-Aranha. O Homem-Aranha come tudinho. E aí ela acreditar que ela é realmente o Homem-Aranha e acabar, por fim, sofrendo um determinado acidente. Então vamos trabalhar essa parte também, né? Quando eu perfoco em um personagem, que o personagem é o personagem e a criança é a criança. Então, o Homem-Aranha na educação física, hoje nós vamos se fantasiar de Homem-Aranha. E o Homem-Aranha do desenho conseguiu fazer 10 pulinhos de pula-corda. Quantos o Homem-Aranha João vai conseguir fazer? Aí ele tenta pular a corda e com muita paciência você vai ensinar a criança a pular corda e assim ela vai praticar exercícios. Entendeu como trabalhar o hiperfoco e fazer com que ele trabalhe outras áreas agregando o seu conhecimento sem deixar de diminuir o seu hiperfoco, coisa que ele ama, porque o hiperfoco é prazeroso para quem tem. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrete. Muitos pais que trabalham, eu ia falar isso e acabei me pegando em outra coisa. Muitos pais que chegam cansados acabam usando o hiperfoco da criança para deixá-las quietas ou quando estão em meios sociais para deixá-las isoladas da sociedade, mais fechadinhas. Isso prejudica o hiperfoco da criança, fazendo com que a mudança do contexto, do contato com outros temas e atividades sejam prejudicadas. E assim a sua socialização fique mais difícil. Então, por favor, não usem o hiperfoco para deixar a criança quieta ou exclusa da sociedade. Beijo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!